Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos à aula de História. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos observar qual é o objeto de conhecimento e também o detalhamento da aula 2. Aula 2, objeto de conhecimento, ideia de novo mundo ante o mundo antigo, permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno, com detalhamento, a ideia de mundo novo antes do mundo antigo. Vamos para a nossa aula? Olá, queridos! Observamos agora este mapa, mapa do século XV, divisão do mundo do ponto de vista histórico. E temos aqui a representação do Velho Mundo. O que era o Velho Mundo, professora? Observem bem que aqui eu tenho uma representação bem antiga do que os europeus conheciam naquele momento. Eu tenho aí o território ali mais ou menos, dá para visualizar um pouquinho, né? Ali a Europa, a Ásia e a África. Esse território era o que os europeus conheciam neste momento e essa foi a representação gráfica que eles fizeram. Na nossa próxima imagem, vamos observar aí, o mapa do Novo Mundo. Mas o que seria o Novo Mundo? É em contraponto ao Velho Mundo. Então, o que seria esse Novo Mundo? Os territórios que estavam sendo encontrados a partir das grandes navegações no século XV. Então, esses novos territórios, o novo continente, as novas terras receberam o nome de Novo Mundo, que compreende ali o continente americano. Então, observem aí que eu tenho a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Claro que não está na mesma configuração que nós conhecemos hoje no nosso mapa mundi, mas é a representação daquele momento. E vale lembrar que essas novas terras, elas eram ali rodeadas de mistérios, por conta da visão europeia que eles possuíam naquele momento, ali a mentalidade medieval, em que dizia que os mares, abrigavam ali seres extraordinários que derrubavam ou que afundavam ali as embarcações, fazendo com que as grandes navegações demorassem um pouquinho para serem impulsionadas, que vai começar a surgir ali e a se favorecer no século XV. Na nossa próxima imagem, observem aí, eu tenho o mapa mundi atual e eu tenho ali essa região que vocês podem ver aqui no cantinho, roxinha, que é o Novíssimo Mundo, que nós conhecemos hoje como Oceania. Então, esse Novíssimo Mundo ele vai ser ali encontrado algumas ilhas ali por volta do século XV, ainda com os portugueses e espanhóis, como a Papua Nova Guiné, que fica mais ou menos nessa região, e as Ilhas Carolinas também, que foram regiões ali encontradas pelos portugueses, mas essa região vai ser de fato colonizada já no século XVIII pelos britânicos. Então, observem aí, eu tenho o mapa mundi, eu tenho ali a configuração de todos os continentes atuais, e eu vou ter ali a questão do Novíssimo Mundo, que é uma região que vai ser explorada já tardiamente face aos outros territórios. Então, no mapa 1, nós mostramos aí o mapa mundi, no século XV, e que era representando ali a Europa, Ásia e Norte da África. O mapa 2 já representa ali o Novo Mundo, no caso ali o continente americano, que nós conhecemos hoje subdividido, em América do Norte, América Central e América do Sul. E o mapa 3 que vai representar aí a Oceania, que foi um território ali encontrado e explorado a partir do século XVIII. Certo? Então, deu para observar aí essa diferença dos três mapas, O mapa do Velho Mundo, o mapa do Novo Mundo e o Novíssimo Mundo, isso de acordo com o ponto de vista histórico, certo? Então, essa divisão do mundo que eu estou trazendo para vocês agora é de acordo com o ponto de vista da história. Prosseguindo, vamos observar aí o que é esse Velho Mundo. Vamos aprofundar aí o que é o Velho Mundo. Observe aí na cartela. Eu tenho aí a visão de mundo do século XV e territórios conhecidos eram Europa, África e Ásia. Nesse momento aí,
eu vou ter essa caracterização de velho mundo que vai surgir no momento das grandes navegações. Então, o termo velho mundo não quer dizer que o mundo é abandonado, né? Que ele está ali, que não presta mais para nada, que não serve mais para nada. Não é nesse sentido. É no sentido de manter as tradições, de ter ali uma certa organização que é tida ali como civilizadora. Então, esse velho mundo, ele vai ter essa conotação. Já o novo mundo, nós vamos ver aí o continente americano, ele vai surgir no período das grandes navegações no século XV, principalmente ali Portugal e Espanha, que vão se lançar aos mares, ao Oceano Atlântico, vão conseguir ali encontrar novas áreas, novas terras, que eles vão ali atribuir inicialmente o nome, né, de Novo Mundo. E a América era desconhecida pelos europeus. Lembrando aqui que o território do Novo Mundo, ele era ali sempre voltado, né, envolto ali de seres mitológicos que, para os europeus, né, eles eram, vamos dizer assim, fazia parte do imaginário europeu. Como, por exemplo, os antípodas, as sereias, e também, né, grandes monstros marinhos que habitavam ali aquela área ali da Europa. Então, eles acreditavam, né, que esses seres, eles acabavam dificultando a chegada dos europeus aqui em novas regiões e novas áreas. Já no Novíssimo Mundo, eu tenho aí a Oceania. É o último continente a ser encontrado pelos europeus, mas no século XVI, como havia falado anteriormente, já tinha sido encontradas ali algumas ilhas que foram ali exploradas pelos portugueses e espanhóis. Mas, né, o território maior ali, que é a Austrália e Nova Zelândia, que compreende aí a Oceania, ela vai ser colonizada, né, a partir do século XVIII pela Grã-Bretanha. Então, nesse contexto aí de Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo, eu vou ter a ideia de eurocentrismo. O que seria o eurocentrismo, professora? Olhem aí na cartela. A Europa vai ser o centro do mundo, vai acontecer no contexto das grandes navegações e eu vou ter a imposição da cultura europeia aos demais povos. O europeu, ele vai ser o colonizador. Mas por que isso vai surgir aí nesse momento do eurocentrismo? Justamente para poder dizer que o europeu, ele é o mais civilizado. Vamos observar aí as características do eurocentrismo. Quais são elas? Primeiro, a dominação pela força e superioridade bélica, imposição de língua e cultura nos territórios dominados e o uso de arquitetura europeia dos territórios conquistados. Então, olha só, para eu ter aí o eurocentrismo, eu vou precisar usar a força. E essa força ela vai estar associada ao uso de instrumentos bélicos cada vez mais elaborados. Quanto mais elaborado esse meu instrumento bélico, melhor para a dominação. Outra coisa que eles vão utilizar aí nesse contexto do eurocentrismo é a imposição da cultura, a imposição da língua. E uma forma de eu conseguir controlar um novo território é justamente desestabilizando aquela sociedade, que aí nesse momento pode ser através da mudança de costumes e a imposição de uma nova língua, certo? Permanências do eurocentrismo, eu tenho aí meios de comunicação, expressões artísticas como a música, a dança, a literatura e a idealização da Europa sendo superior a outras culturas. O que isso quer dizer? Observem bem aí, eu tenho meios de comunicação que vai dizer o que é da Europa deve ser melhor. Ele é mais sofisticado, ele é mais elaborado, ele é mais belo, ele é mais bonito. Então, tudo que é de fora tende a ser mais aceitável por aquela pessoa que está naquele contexto de dominado. Então, isso vai ser uma permanência do eurocentrismo, que naquele momento ali era em relação às questões europeias. A cultura europeia deveria ser totalmente valorizada. E isso vai ser também utilizado, né, na própria arquitetura. Observamos no nosso território muitas construções em estilo europeu, né, com vidraçarias, com materiais vindos da Europa para essas construções serem ali
fundidas, fundadas e etc, certo? Então vamos aí desmistificar o termo de descobrimento. O que é esse termo descobrimento que nós sempre ouvimos falar? Bem, os territórios encontrados, eles já eram habitados por outros povos. Observem só aqui, ó, outros povos já habitavam esses territórios encontrados, e eu me refiro aqui a vocês ao Novo Mundo. Eles possuíam seu próprio modo de vida, com divisões sociais, economia desenvolvida e organização política. O que eu quero dizer aqui para vocês? Esses povos, eles possuíam essas características, porém, não eram iguais às características europeias. E por isso que os europeus, né, eles acabavam ali desprezando esse tipo de característica, né? Olha, continuando aqui o nosso texto. Contudo, essas características não eram semelhantes à europeia. Por isso, foram excluídas da historiografia oficial. O que eu quero dizer aqui com vocês, para vocês em relação a isso? Não se foi atribuída, né, essas características sociais que já existiam no Novo Mundo, justamente para poder confirmar a questão de civilização que os europeus deveriam impor naquele território. Certo? Deu para entender essa relação de descobrimento, por que o termo descobrimento ele deve ser desmitificado, porque as terras elas não estavam abandonadas, as terras elas já eram habitadas e elas possuíam ali uma certa organização, tanto política, quanto econômica, quanto social. Porém, não estavam aos moldes da cultura europeia e por isso, por não estar igual à cultura europeia, ela acabou sendo ali excluída da história que foi reproduzida pelo colonizador, certo? Continuando. As civilizações pré-colombianas mostram que suas estruturas econômicas, políticas e sociais eram bem desenvolvidas antes da chegada dos europeus. Porém, sua história foi negligenciada para enaltecer a visão do colonizador europeu. Então, como eu falei anteriormente, a história desses povos ela foi negligenciada, ela foi colocada para fora ali da historiografia oficial, para poder ter ali a visão do colonizador, para poder implantar essa questão de civilidade, de civilização que o europeu possuía. Porém, depois dos achados arqueológicos, depois de muitos estudos, observou-se que havia sim uma civilização, haviam civilizações bem constituídas no território americano. E elas são chamadas ali de civilizações pré-colombianas. Observem agora que a gente vai dar um passeio numa dessas civilizações, né, numa cidade chamada Tenochtitlan. Então, Tenochtitlan foi a capital do Império Azteca na América Central. A cidade foi fundada na primeira metade do século XIV, numa das ilhas do lago Texcoco, no Vale do México. Tenochtitlan tornou-se uma cidade totalmente desenvolvida no início do século XV. A maior parte dos edifícios daquela época eram construídos em pedra. Paralelamente ao crescimento da cidade, uma parte do lago foi drenada, tendo sido aumentado o tamanho original da ilha. As ilhas de lama artificiais e a rede de canais conferiram à capital asteca um aspecto único. A cidade dividia-se em 4 grandes zonas. Campan, que se dividiam em 5 bairros cada, que eram chamados de Calpulli. A área da cidade era superior a 10 quilômetros quadrados e teria cerca de 200 mil habitantes. A cidade contava com abastecimento de água potável e saneamento básico. No entanto, a cidade asteca não conseguiu evitar o seu destino. Em 1521, Tenochtitlan foi conquistada pelos espanhóis, comandados pelo conquistador Hernán Cortés, que chegaram à península de Yucatán em 1519.
Os magníficos edifícios astecas foram destruídos e no final do século XVIII o lago foi completamente drenado. Hoje, onde antes existiu Tenochtitlan, encontra-se a cidade do México, fundada pelos espanhóis e uma das maiores cidades do mundo. Então, observem aí, eu tenho essa construção, né, da cidade de Tenochtitlan, em que eu tenho aí todo um desenvolvimento ali urbano, eu tenho ali toda a questão ali de centralização política dentro dessa região. Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que não havia ali uma civilização, não havia civilidade ali aqui na América? Claro que possuía, porém com características diferenciadas das europeias. Observem aí a nossa próxima imagem. Eu tenho mais 2 exemplos de cidades, né, pré-colombianas. Eu tenho aí Machu Picchu, que fica no Peru, e também eu tenho o templo de Kukulcán, Chichén Itzá, no México. Essas 2 cidades, elas também se desenvolveram, são cidades pré-colombianas, elas têm suas próprias características, possuem ali características também em relação à religiosidade dentro do contexto ali pré-colombiano, certo? Vamos agora para a África. Como é que a África estava organizada neste momento? A África, ela é considerada aí o berço da humanidade, presença do Homo sapiens há mais de 100 mil anos. Eu tenho aí os fósseis mais antigos, que são a Lucy e o Homo I, que foram encontrados na África. Aqui vocês podem ver o fóssil do Homo I, que foi encontrado na África do Sul, e aqui a foto, né, uma representação de Lucy, que foi encontrada na Etiópia. Ambos são aí fósseis humanos mais antigos encontrados na África. Qual era a visão europeia sobre os africanos? Como é que eles viam os africanos, né? Os europeus consideravam os africanos como os outros. Mas por que eles falavam isso? Para manter o distanciamento dos africanos. Quanto mais longe eles podiam ficar, né, dos africanos, eles utilizavam vários argumentos, vários pretextos para se distanciar desses povos. E aí eles, no caso ali, observavam bastante o norte da África, como a Líbia, o Egito e a Etiópia. São os territórios que eles mais tinham contato nesse momento aí, antes das grandes navegações. E aí eles também desenvolveram a teoria camita em relação à Etiópia. Vamos observar o que dizia essa teoria camita. Falava o seguinte: afirma de forma categórica que filho de Noé, Cã, teria zombado do pai e, devido a essa postura, recaiu sobre ele e seus herdeiros a praga da escravidão. Os herdeiros de Cã, segundo a Bíblia, habitariam a orla africana do Mar Vermelho. A teoria camita foi agregada à cartografia de Cláudio Ptolomeu e à cosmologia cristã, e a partir daí justificou o lugar social e territorial dos povos africanos. Então essa teoria, ela vai justificar, né, querendo justificar aí a questão do negro, né? O negro ele podendo ser ali explorado a sua força, né, humana, a sua força de trabalho, podendo ali ser escravizado. Só que essa teoria ela vai cair por terra. Por quê? Porque ela não vai ter base científica para existir. Ela apenas foi utilizada para justificar o processo ali de escravização dos povos africanos pelos europeus. Certo? Vamos lá para continuar essa visão europeia sobre os africanos, né? Eram tidos ali também como feiticeiros e canibais, eram considerados selvagens e começaram a ser usados como mercadorias. Desumanização dos africanos que foram escravizados. Neste momento, nós vamos observar aí que os negros eles vão começar a ser comercializados, né, em forma de mercadorias, sendo jogados ali dentro de navios negreiros, sendo levados para outros territórios,
retirando-se ali a sua identidade, a sua cultura, o seu processo ali de humanização, né, transformando ali em mercadoria, podendo ser explorado ao máximo. Continuando aí, vamos aí para a Ásia, né? O que vai acontecer na Ásia? Qual era a visão que se tinha da Ásia? A Ásia é o maior continente em área e população. Possui ali uma diversidade de povos, berço das religiões monoteístas. Professor, o que é monoteísta? Monoteísta quer dizer que eles acreditam em um único Deus. E aí eu vou ter o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que foram fundados em regiões ali próximo ou na própria Palestina. Então observem aí que dentro da Ásia eu vou ter as grandes religiões monoteístas se originando nesse território, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo, certo? E eu vou ter aí essa questão de comercialização entre Ásia e Europa. Então, em 1498, eu tenho a chegada dos europeus em Calicut, que fica na Índia. Qual era o objetivo dos europeus chegarem na Índia? Eles queriam principalmente explorar as especiarias. O que eram especiarias? Observem aqui, né? Foi trazido para vocês algumas imagens, né, de algumas especiarias. E aqui eu tenho pimenta, canela, cravo, noz moscada e gengibre. O objetivo dos europeus chegarem a essa região era justamente eles poderem comercializar esse produto que valia ouro na Europa. O ouro, nós sabemos que ele é bastante, né, lucrativo. No século XIV, século XV, as especiarias valiam ouro. Então, quem comercializava esses produtos possuía ali uma grande riqueza, né? Possuía ali um grande retorno comercial. E o objetivo dos europeus era justamente, né, nesse caso aqui Portugal e Espanha, era conseguir uma rota comercial para as Índias. E nesse erro de cálculo aí, né, nesse percurso, eles encontraram novas terras que nós vamos conhecer, né, ficamos conhecendo ali como Novo Mundo. Nessa área, né, em que eles queriam percorrer, que seria justamente o mar Mediterrâneo, estava sendo ali controlado pelos italianos. Então, eles cobravam altas taxas ali de impostos, tornando inviável que os portugueses e espanhóis se aventurassem nesses mares em busca ali dessa rota comercial para conseguir as especiarias. Então, eles decidiram contornar o continente africano, certo? Para poder chegar até as Índias e conseguir ali a posse, né? E a comercialização dessas especiarias. Professora, avalia o risco, né, de eles atravessarem o mar, contornar o continente africano, se aventurarem em alto mar? Pelo retorno comercial que as especiarias traziam, valia sim a pena. E por isso que eles acabaram se lançando aos mares em busca dessas mercadorias tão preciosas neste momento para os europeus, certo? Vamos observar o que é o modo de produção asiático. Então aqui tem uma representação do que seria esse modo de produção asiático. Eu tenho a centralização política. O que isso quer dizer? O poder ele vai estar centralizado. Vai ter ali um governante que vai administrar essas terras. A base econômica vai ser a agricultura. Ou seja, eles vão ali produzir, né, a sua economia baseada na agricultura para poder dar sustentabilidade a esta civilização. O modo de servidão vai ser coletivo e eu vou ter aí a mão de obra, né, que vai ser a servidão coletiva. O que isso quer dizer? As terras vão ser, no caso ali, utilizadas por toda a população. E claro que eles vão ter que pagar impostos a esse governante, a esse poder que vai estar constituído dentro do modo de produção asiático. E quais são os exemplos que eu vou ter para esse modo de produção asiático? Eu vou ter aí o Egito Antigo, eu vou ter a Babilônia, a Índia, a China, astecas e incas, que são sociedades aí pré-colombianas.
Mas, professora, a senhora falou de modo de produção asiático, não era para estar somente na Ásia? Teoricamente, sim, mas vamos observar as características. Tenho centralização política? Tenho. Tenho a base econômica, agricultura? Tenho. Eu também tenho ali a servidão coletiva. Então, essas características também são aplicadas às sociedades pré-colombianas, como os astecas e os incas. Só que, claro, vai ter outro nome para esse sistema, certo? Mas tem ali uma característica geral, que é justamente a centralização política, que eu vou ter em todas essas sociedades, no Egito Antigo, na Babilônia, na Índia, né, na China. Eles vão ter essas mesmas características que nós observamos aí em relação ao modo de produção asiático. Lembrando que todos eles terão ali como base econômica, né, a agricultura e vão se organizar e vão obedecer à autoridade da figura ali do rei ou do monarca, né, ou de um chefe político que vai estar à frente desta sociedade. Então, observamos aí a questão de nomenclatura de acordo com a história de Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Observamos como é que estava ali organizada a sociedade, como é que os europeus, viam, né, os povos pré-colombianos, os asiáticos e os africanos. Vimos ali a constituição de uma teoria para justificar a escravização dos negros, que vai ser bem utilizada pelos europeus para justificar essa escravização, dizendo, né, que tem ali um contexto bíblico para transformar aqueles africanos em escravizados, porque eles deveriam pagar por um pecado que eles tinham cometido, e nós observamos que essa teoria não vai ser propagada durante muito tempo, porque não haverá ali uma base científica para confirmá-la. E isso vai de acordo também com o pensamento que existia ali dentro do território, né, europeu, em que eles estavam buscando bases científicas de acordo com o Renascimento, em que eles vão observar, né, vão ter que confirmar aquele pensamento através da ciência. E como é que vai se explicar cientificamente a ideia de que um povo deve ser escravizado e deve ser subjugado pelo outro? De acordo com a ciência, não tem como explicar. Isso acontece, né, por conta mesmo das questões sociais que vão envolver os povos que estão inseridos naquele território, naquele local, naquela situação, que vai fazer com que esses povos eles acabem ali entrando numa condição de escravizado. Então, nós observamos aí o que era o mundo antigo, né, e como é que está se constituindo esse novo mundo, como é que vai se constituir essa mentalidade, certo? Então, esta foi a nossa aula e ficamos por aqui.